Nesse vídeo, nós vamos aprender sobre equivalência de números racionais. O que é fração equivalente? Fração equivalente, então, são frações que representam a mesma parte do todo. Então, mesmo sendo escritas de formas diferentes, elas têm o mesmo valor. Aqui tem um exemplo usando pizzas. Aqui nós temos 3 pizzas de mesmo tamanho, só que com divisões diferentes. A última foi dividida ao meio. Então, ela foi dividida em 2 partes e, no caso, relembrando a parte de baixo, o número de baixo representa a quantidade de divisões que foi feita no todo e o número de cima representa a parte que foi colorida, que foi comida, que foi tomada. Então, no caso desta pizza, ela foi dividida em 2 partes e foi comida um pedaço, ou seja, metade. Nessa segunda pizza, igual à primeira, ela foi dividida também ao meio e depois ao meio novamente. Então, ela foi dividida em 4 partes e consumida 2 partes. Vejam que consumindo uma parte, a metade da pizza, e consumindo 2 partes da pizza, é a mesma coisa. A última, também mesmo tamanho, foi dividida em 8 pedaços e dos 8 pedaços foram consumidas 4. Percebam que 4, 2 ou 1 pedaço da pizza tem o mesmo valor, tem a mesma parte do todo. Então, 4 oitavos, 2 quartos e 1 meio são frações equivalentes. Elas são escritas diferentes, mas representam a mesma parte. Para encontrar frações equivalentes, devemos multiplicar ou dividir tanto o numerador quanto o denominador, tem que ser os dois, por um mesmo número natural diferente de zero. Então, não pode ser zero. Exemplo. Obter frações equivalentes a 1 meio. É o mesmo caso da pizza lá em cima no slide anterior. Então, eu vou multiplicar o numerador e o denominador por um mesmo número. Aqui eu usei o 2, poderia ser o 3, o 4, 10, qualquer um. 1 vezes 2, 2. E 2 vezes 2, 4. Veja no desenho. Aqui eu tinha meio, agora eu tenho 2 quartos. Fração escrita diferente, mas representa a mesma parte do todo. A mesma parte da pizza. Multiplicando de novo, em cima e embaixo, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Escrita diferente, mas, conforme o desenho, representa também a mesma parte. Eu poderia continuar. 4 vezes 2, 8 vezes 2, sempre daria a mesma coisa. E quando eu estou procurando um número para que a fração seja equivalente? No caso aqui, eu tenho a primeira fração 2 quintos e preciso achar uma fração equivalente a 2 quintos que tenha denominador 10. Então, que número que vai aqui em cima? Lembra que eu disse que poderia multiplicar ou dividir em cima e embaixo, numerador e denominador? Então, nós vamos verificar o quê? 5 para 10 está aumentando. Então, eu vou multiplicar. 5 vezes que número que dá 10? 5 vezes 2. Então, em cima, o 2 eu também terei que fazer vezes 2, senão a fração não fica equivalente. 2 vezes 2, 4. Então, o número que vai em cima do 10, o numerador, tem que ser o 4 para que essas duas frações sejam equivalentes. Próximo exemplo, eu posso também ter um outro exemplo que, ao invés de não ter número nenhum, tenha um x no lugar. Que número que eu deveria colocar no lugar do x para que essas duas frações sejam equivalentes? 7 nonos e 14 o quê para que seja equivalente? Aí eu vou olhar sempre onde já está preenchido. Nessa primeira estava preenchido na parte de baixo. E nessa de cima são os numeradores, a parte de cima. 7 para 14 também está aumentando, então eu vou multiplicar. 7 vezes 2 dá 14. Então, embaixo também tem que ser
vezes 2. 9 vezes 2, 18. Então, esse x tem que ser o número 18, para que as duas frações sejam equivalentes. Último exemplo. Qual o número que está faltando? Percebam que agora, do 32 para o 8, está diminuindo. Ó, do 7 para o 14 aumentou, do 5 para o 10 aumentou. Então, nós multiplicamos. Do 32 para o 8 está diminuindo. Então, ao invés de multiplicar, nós vamos dividir. 32 dividido por quem que dá 8? Por 4, porque 4 vezes 8 é 32. Então, na parte de cima, eu tenho que descobrir um número que também dividido por 4 dê 1. Que número que dividido por 4 dê 1? O próprio 4. 4 dividido por 4, 1. Então, para ser equivalente, tem que ser o 4 nesse lugar que está faltando. E nos decimais, será que essa equivalência também existe? Um exemplo é 5 décimos, será que é igual a 50 centésimos? E 50 centésimos é igual a 500 milésimos? Primeiro, nós vamos colocar esses valores na tabela de valor para a gente relembrar a leitura desses números. 5 décimos. Por que 5 décimos? Lembrando, o que vem depois da vírgula são casas decimais. E o que está antes da vírgula é a parte inteira. Então, nós temos unidade, dezena e centena, normal, como já tínhamos nos números naturais. E agora, depois da vírgula, parte decimal, casas decimais. Então, se eu tenho um número depois da vírgula, eu leio décimos, com 2 números centésimos, com 3 números milésimos. Colocando na tabela, vírgula debaixo de vírgula, eu tenho 0 inteiro e 5 décimos, porque termina no décimo. 0 inteiro e 50 centésimos, porque o último número está na casinha do centésimo. 0 inteiro e 500 milésimos, porque o último número está na casinha do milésimo. Então, o primeiro eu leio 5 décimos, o segundo 50 centésimos e o terceiro 500 milésimos. E em fração, como que fica esses números em fração? 5 décimos é o mesmo que 5 sobre 10. 50 centésimos é o mesmo que 50 sobre 100. E 500 milésimos é o mesmo que 500 sobre 1000. Primeiro nós vamos fazer o que a gente chama na matemática de simplificação de frações, que é tornar essa fração um pouco menor. Não menor em tamanho, em números, com números menores. É achar, então, frações equivalentes menores. Então, nós vamos, para isso, sempre dividir. Só que para dividir, nós temos que dividir tanto o numerador quanto o denominador por um número comum. Então, que número que eu posso dividir o 5 e também posso dividir o 10 ao mesmo tempo? O 5. 5 divididos por 5, 1. 10 divididos por 5, 2. Então, 5 décimos é o mesmo, tem o mesmo valor que 1 meio. Vamos fazer a mesma coisa com os 50 centésimos. 50 centésimos, 50 e 100, eu posso dividir por 2, porque são pares, eu posso dividir por 5, igual eu dividi o anterior, eu posso dividir por 10, posso estar dividindo também pelos 50, mas eu vou resolver dividir por 10. Por quê? 50 dividido por 10 é 5. E 100 divididos por 10 é 10. Eu dividi por 10 para que vocês percebam que, olha, deu a mesma fração, 5 décimos, que dividido de novo por 5 também vai dar 1 meio. Já verificamos que, então, 5 décimos e 50 centésimos têm o mesmo
valor. São equivalentes. Agora vamos ver com 500 milésimos. O 500 e o 1000 também eu posso dividir por 2, por 5, por 10, por 50, por 500, mas eu vou dividir por 100. Só para vocês perceberem que também vai dar 5 décimos. 500 por 100 dá 5 e 1000 por 100 dá 10. Que dividido por 5 de novo vai dar 1 sobre 2, vai dar meio. Então, as três frações, os três números decimais são equivalentes. Têm o mesmo valor, apesar de escritas diferentes. Só por curiosidade, se vocês digitarem 0,5, vai ficar normal na calculadora. Se vocês digitarem 0,50, este último zero vai sumir, se você apertar no igual. Por quê? Porque o zero, depois da vírgula, como casa decimal, sozinho no final, não tem valor. É o mesmo que 0,5. A mesma coisa acontece com o 0,500. Esses dois zeros, se você digitar 0,500 na calculadora e apertar o sinalzinho de igual, esses dois últimos zeros também vão sumir. Por quê? Porque é a mesma coisa que 0,5 ou 5 décimos. Então, nós provamos aqui que 5 décimos é igual a 50 centésimos, que também é igual a 500 milésimos, que todos são iguais a 1 meio.